Notícias da Igreja Católica. Terça-feira, 31 de outubro de 2023, hoje é dia de Santo Afonso Rodrigues, padroeiro de Palma de Maiorca. Telefonema entre Gallagher e o ministro das Relações Exteriores do Irã, reportagem do Vatican News. Preocupação com a situação na Terra Santa, apelo para não ampliar o conflito e uma solução de dois estados para a paz no Oriente Médio. Estes são os conteúdos da conversa telefônica entre Paul Richard Gallagher, arcebispo secretário para as relações com os estados e organizações internacionais, e Hossein Amir Abdollahian, ministro das Relações Exteriores da República Islâmica do Irã. O comunicado foi feito pelo diretor da Sala de Imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, explicando que a conversa foi solicitada pelo ministro iraniano. Na conversa, segundo Bruni, Gallagher expressou a séria preocupação da Santa Sé com o que está acontecendo em Israel e na Palestina, reiterando a necessidade absoluta de evitar a ampliação do conflito e de alcançar uma solução de dois estados para uma paz estável e duradoura no Oriente Médio. Ontem, durante o Ângelus, ou melhor, no domingo, durante o Ângelus na Praça São Pedro, o Papa Francisco fez um apelo pelo cessar-fogo e pela criação de espaço para ajuda humanitária em Gaza, onde a situação está piorando a cada hora, e também pela libertação dos reféns. Que ninguém desista da possibilidade de parar as armas, cessar fogo. Parai, irmãos e irmãs, a guerra é sempre uma derrota, sempre, disse Francisco da janela do Palácio Apostólico. Em 26 de outubro, o próprio Papa teve uma conversa telefônica com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, na qual expressou, de acordo com Bruni, sua tristeza pelo que está acontecendo. O pontífice também lembrou a posição da Santa Sé, esperando que uma solução de dois estados e um status especial para a cidade de Jerusalém pudessem ser alcançados. Em 22 de outubro, o Papa Francisco havia telefonado para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. No centro da conversa estavam as situações de conflito no mundo e a necessidade de identificar caminhos de paz. Notícias da Igreja Católica. Durante o dia de oração, jejum e penitência pela paz no mundo, que celebrou na sexta-feira passada, 27 de outubro, na Basílica de São Pedro, o Papa Francisco consagrou o mundo atingido pela guerra aos cuidados da Virgem Maria. Vós sois Senhora de todos os povos, reconciliai os vossos filhos, seduzidos pelo mal, cegados pelo poder e pelo ódio. Vós que estáis próxima de cada um, encurtai as nossas distâncias. Vós que tendes compaixão de todos, ensinai-nos a cuidar dos outros. Vós que revelais a ternura do Senhor, tornai-nos testemunhas da sua consolação. Vós, Rainha da Paz, derramai nos nossos corações a harmonia de Deus, implorou Francisco em sua oração. Neste dia, convocado por Francisco para pedir o fim da guerra na Terra Santa, na Ucrânia e no mundo inteiro, o Papa celebrou um momento de oração que começou às 18 horas hora local, com a oração do terço, na qual foram meditados os mistérios dolorosos. Notícias da Igreja Católica. A Sala de Imprensa da Santa Sé informou na sexta-feira, 27 de outubro, que o Papa Francisco decidiu suspender a prescrição do caso do padre Marco Rupnik, acusado de ter cometido graves abusos contra as mulheres, para permitir que um processo seja realizado. Segundo o comunicado, em setembro, a Pontifícia Comissão para a Tutela dos Menores informou ao Papa que havia sérios problemas na forma como o caso do padre Marco Rupnik foi tratado e na falta de proximidade com as vítimas. Consequentemente, o Papa Francisco pediu ao Dicastério para a Doutrina da Fé que examine o caso e decidiu derrogar a prescrição para permitir a realização de um julgamento. O Papa está firmemente convencido de que, se há algo que a Igreja deve aprender com o Sínodo, é ouvir com atenção e compaixão aqueles que sofrem, especialmente aqueles que se sentem marginalizados pela Igreja. Desde setembro de 2023, o Dicastério para a Doutrina da Fé tem um novo prefeito, o cardeal Victor Fernandes, após o término do serviço do cardeal Luiz Francisco Ladaria. Notícias da Igreja Católica. O exorcista da Diocese Mexicana de Ciudad Juárez, padre Eduardo Adjencuaron, falou de forma breve e simples sobre a importância do uso da batina, vestimenta que vai até os pés, feita de tecido geralmente preto.
A batina, como vestimenta sacerdotal, é um sinal da identidade do sacerdote e uma ajuda ao povo de Deus para identificar os seus pastores, escreveu o diretor do jornal Presença na sua conta da rede social X no dia 26 de outubro. Quando uso batina na rua, mais fiéis vêm pedir a bênção. A batina é uma ajuda sacramental, acrescentou o padre. Deus protege e abençoe os corajosos padres que se vestem assim nas ruas, porque hoje é para pessoas corajosas. Meus respeitos e orações a vocês, comentou um usuário em resposta ao padre Hadjen. Júlio César Ruiz disse que o não uso da batina e do hábito religioso é um sintoma da secularização da igreja. Precisamos que os consagrados lembrem ao mundo que viemos de Deus e para ele retornaremos. Não adianta usar hábito apenas no templo ou convento. Há algum tempo, o pároco do Sagrado Coração de Jesus de Cambaceres, na Argentina, padre Christian Vinha, disse que a batina é o distintivo sacerdotal que mostra que os sacerdotes são sacerdotes do Senhor, mortos para o mundo, para que outros possam viver e viver em abundância, e no mundo, mas não do mundo. A batina, claro, nunca passa despercebida. Ela nos situa, nos distingue, nos preserva e nos apresenta na sociedade, acrescentou ele. Numa sociedade como a nossa, onde os ideólogos do ódio semeiam constantemente a aversão contra os uniformizados, desde clérigos e freiras até os militares e policiais, incluindo os porteiros de hotéis e edifícios, constitui uma identificação clara do que se é e para quem se é, disse o padre argentino. Notícias da Igreja Católica. Na missa de encerramento do Sínodo da Sinodalidade 2023, neste domingo, 29 de outubro, no Vaticano, o Papa Francisco usou vestes litúrgicas que fazem referência à Amazônia. Os paramentos foram feitos pelo artista brasileiro Juan Gabriel Albuquerque Ramos, natural de Manaus. Segundo o Vatican News, as vestes litúrgicas exibiram uma gama de tons de verde que simbolizavam as diversas espécies de árvores da floresta amazônica. Os tons mais claros de verde remetiam as folhas mais jovens das árvores e os tons mais escuros as folhas mais antigas. A escolha cromática pretendeu transmitir a riqueza e diversidade dessa região tão importante para o planeta, assim como a consciência de uma ecologia integrada, como nos convida o Papa Francisco em suas encíclicas Laudato Si e Laudato Deum. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco assinou um atestado para o participante mais novo do Sínodo da Sinodalidade, o Viat Olivas, de 19 anos, para que ele possa tirar alguns dias de folga em seu retorno a Denver, Estados Unidos, para se recuperar antes de voltar às aulas na Universidade de Wyoming. Segundo o Vatican News, Viat se aproximou do Papa durante um dos intervalos dos trabalhos do Sínodo da Sinodalidade, que aconteceu desde 4 de outubro em Roma, para pedir sua assinatura na carta de justificação, explicando que o jovem tinha participado desta assembleia. Viat Olivas foi parte integrante do Sínodo da Sinodalidade, trabalhando diligentemente para contribuir com esse evento significativo na Igreja. Seus esforços foram muito apreciados pela comunidade eclesial e somos gratos por sua dedicação e trabalho árduo. Como resultado de seus esforços incansáveis, acreditamos que Viat merece uma pausa das aulas para recarregar suas baterias, diz a carta. A carta também afirma que o jovem prometeu voltar às aulas e concluir seu trabalho e confiamos que manterá sua palavra. Estamos confiantes de que após essa pausa tão necessária, ele voltará aos estudos com energia e concentração renovadas. Portanto, solicitamos gentilmente que ele seja dispensado das aulas por um curto período. É verdade, você é importante, disse o Papa Francisco depois de assinar a carta a Viat, que trabalha como catequista em sua diocese. Com a colaboração do Vatican News e da agência ACI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.